Será que estamos deixando a nossa situação definir a nossa identidade? Olá, eu sou Zaine e no vídeo dessa semana irei falar um pouquinho sobre Ruth e Noemi. Vamos continuar aqui falando sobre olhar para Jesus, confiar nele. Independente dos assuntos que estamos falando nos vídeos, estamos sempre entrando na mesma questão, no mesmo ponto, que é de olhar para Jesus e fixar os olhos nele. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Eu vou começar lendo um pouquinho aqui a primeira parte do capítulo 1 de Ruth, do livro de Ruth, que diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos contextualizar aqui a história. A gente vê que na época dos juízes, muitas vezes o povo de Deus, o povo escolhido, acabava se voltando contra Deus e começava a adorar ídolos, começava a fazer coisas erradas. E por causa disso, havia algumas consequências, como, por exemplo, algumas terras estrangeiras acabava tomando conta dali da terra do povo de Deus, acabava tendo muita guerra, acabava tendo fome, enfim, havia sempre muitas consequências por causa da decisão do povo. E aqui nós vemos que nessa época estava havendo fome na terra de Belém. E nós sabemos que Belém significa casa do pão. Então na casa do pão estava havendo fome. E por causa disso, Elimeleque ele tomou a decisão, ele decide ir para a terra de Moabe. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Ló, aquele lá que é família de Abraão, que a gente já conversou sobre a questão da promessa, que Ló e Abraão se separam. E houve várias consequências pelo fato de Ló andar por vista e não por fé. E os moabitas, eles são descendentes do filho mais velho de Ló, que ele teve com a filha mais velha dele. Elimeleque ele tomou essa decisão de sair da terra prometida, de sair da terra da promessa e ir para uma terra estrangeira. E essa decisão trouxe consequências muito graves para sua família. Primeiro que ele morreu logo, e depois morreu também os seus 2 filhos, deixando com que a sua mulher ficasse sozinha com as suas 2 noras. Depois da morte dos 2 filhos, Noemi ela se vê numa situação complicada e decide voltar para a terra da promessa, decide voltar para sua terra de origem, e ela fala com as suas noras para que elas não fossem com ela, que voltassem para a casa de seus pais. Mas a sua nora decide não voltar para a casa dos seus pais e ela decide ir com Noemi para Belém. No 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth, o seguinte: 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então Ruth, ela decidiu largar tudo, largar os seus deuses, largar a sua família e ir com a sua sogra para a terra de Belém, para uma terra que não era a terra de origem dela. Ela decidiu aceitar o Senhor e que o Deus de Noemi também seria o seu Deus. Interessante que quando elas chegam em Belém de Judá, as mulheres ficam ali eufóricas, animadas. Olha Noemi, olha quem voltou. Como diz aqui no versículo 19 ao 21 do capítulo 1. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara,
pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamou Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Mesmo que a terra estivesse passando por fome, ela saiu dali tendo alguma coisa. Ela tinha a sua família. E ela voltou ali sozinha, ela e a sua nora. Quando ela voltou, ela disse: olha, não me chame mais de Noemi. Noemi é um nome que significa agradável. E ela disse: olha, me chame de Mara, que significa amarga. Ela deixou com que a dor dela, a situação dela, definisse a identidade dela. Porque naquela época, o nome das pessoas definia a identidade daquela pessoa. Por isso, ela mudou o seu nome. Olha, meu nome não é agradável. Meu nome é amarga, eu estou amargurada. Ela deixou que aquela situação, que a dor dela definisse quem ela era. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deixamos que as nossas dores, que os nossos problemas, que a nossa situação defina a nossa identidade, defina quem nós somos. Sendo que a nossa identidade não está nisso, não está em nenhuma situação. A nossa identidade está em Cristo. Mas a seguir na história, nós vemos que Ruth, ela tomou uma atitude. Diferente de sua sogra, que decidiu ficar ali presa na sua própria dor, na sua amargura, Ruth, no caso, tem uma atitude. Ela decide se levantar, sair de casa e colher espigas. Lá em Levítico 19, 9, 10 diz assim: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita de uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguma coisa que elas estivessem colhendo caíssem, elas deviam deixar para que as pessoas que não tinham condições pudessem pegar, pudessem ter ali um alimento. E Ruth, ela tomou essa atitude, ela se levantou, saiu e foi atrás de colher essas espigas que caíam no meio do caminho. Capítulo 2 e versículo 3 do livro de Ruth, nós vemos que ela acabou entrando na terra de Boaz. E vemos que Boaz, ele chega e ele vê ali Ruth colhendo as espigas, ele pergunta aos seus servos quem ela era. Os servos explicam, falam que ela estava colhendo desde muito cedo, falam de quem ela era a família, que ela estava ajudando a sua sogra, tudo que ela fez pela sua sogra. E Boaz, ele tem compaixão dela, ele trata ela com bondade. Mandou que seus servos derrubassem espigas de propósito para que ela pudesse pegar. Nós vemos aqui um ato de bondade de Boaz para com Ruth. Existia a lei do Redentor, em que o parente mais próximo de uma família deveria comprar de volta, resgatar a terra da família que tinha empobrecido e se casar com a viúva para que o falecido não tivesse o seu nome apagado da história. Nós vemos que tinha um outro parente mais próximo do que Boaz, mas ele não quis, e daí Boaz se casa com Ruth, e Ruth tem um filho, e esse filho dela era o avô de Davi. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, uma atitude mudou toda uma história. Se Ruth, assim como Noemi, tivesse ficado presa na sua amargura, na sua viuvez, ela não teria vivido isso, não teria mudado a história da sua família, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas
por meio de Cristo que me dá forças. Então, Paulo, ele sabia que ele poderia passar por toda e qualquer situação com o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Jesus, ele é suficiente. Nossa situação agora não define quem nós somos. Tudo isso serve de aprendizado, tudo isso serve para que venhamos aprender a viver em todas as situações. Mas Jesus, ele é suficiente. Com Jesus podemos todas as coisas, podemos suportar todas as coisas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, e por isso nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós somos amados, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Eu sou amada, você é amado. E que venhamos ter convicção de que a nossa identidade está em Cristo e que nós somos amados, nós somos filhos. E que nada disso que está acontecendo na nossa vida, ou que aconteceu, ou que vai acontecer, nada disso define quem nós somos e nada disso define a nossa identidade. A minha e a sua identidade está em Cristo. E nós somos amados. Deus te ama, não por causa de você mesmo, mas por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma vida por causa de Cristo Jesus. E nós somos amados por Deus por causa de Cristo Jesus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós temos livre acesso ao Pai. Em qualquer momento. Nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos a qualquer momento. Então, que venhamos levar as nossas dores, os nossos problemas a Cristo. Que venhamos orar, falar com Ele a cada momento, contar a nossa situação a quem realmente pode resolver. E pedir para que Ele nos dê a certeza todos os dias, a certeza de que somos amados, a certeza de que somos cuidados e a certeza de que não estamos sozinhos. Venhamos pedir a Deus que tire de nós toda e qualquer amargura e que, independente da situação, que não venhamos sair da terra prometida, da casa do pão, que venhamos continuar na casa do pão e não ir para uma terra estrangeira. Porque ir para a terra estrangeira, as consequências são enormes. A gente ficar na casa do pão, independente da fome que se está, confiando no Senhor que é o supridor, aí a nossa história vai mudar. É aí que a gente vê os milagres do Senhor. Mas que venhamos descansar nele em qualquer situação, em qualquer momento. Porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustento. E com Ele nós venceremos, nós vencemos. Sem Jesus você não é nada, sem Jesus eu não sou nada. E é com Ele que nós temos tudo, porque Ele é o nosso pastor. E com Ele de nada nós temos falta. Nós temos tudo. Sem Jesus, tem tudo. E até semana que vem é isso. E não haja como Noemi. Não deixe a amargura tomar conta de você. E que eu não venha deixar também a amargura tomar conta de mim. Que eu venha descansar no Senhor, porque é nele que nós encontramos a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento humano. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.